todos, boa noite a Kemi. Estamos nos sentindo em casa com tantas carinhas conhecidas, tantos corações a quem já acolhemos em nosso campo afetivo. Agradecemos a oportunidade de estar aqui com vocês para discutir esse tema, para trazer esse tema tão importante nos dias de hoje, né? Então, os dias que estamos atravessando, eles são marcados por vias inquietas. Todos nós, neste contexto da transição, estamos sendo convidados a verdadeiros testes de equilíbrio. O tema de hoje, que é fortalecimento emocional à luz da doutrina espírita, é importante para todos nós. Eu, quando estava aqui me preparando, disse, meu Deus, como eu estava precisando parar para refletir sobre essas questões. Vocês sabem, sobretudo que estamos vivenciando no Brasil esse contexto de maior instabilidade, não é? Como nos Estados Unidos, há pouco tempo também se vivenciou esse contexto, onde as criaturas beligeram, se digladiam, devido às paixões políticas, que ainda refletem o estado de alma de muitos de nós. Afora outras questões características do momento de transição, esse é um contexto especialíssimo em que nossos espíritos estamos sendo convidados a refletir sobre, a dar conta sobre as nossas sombras. É preciso que, nesse momento, tudo que estava oculto apareça. Tudo que estava desconhecido em nós comece a remexer. Inclusive, aqueles aspectos da nossa personalidade mais sombrios, sobre os quais não queremos dar conta, não é? Então, é por isso que estamos vendo tanta inquietação, tanto adoecimento, sobretudo na esfera da saúde mental e também da saúde física. Nós já sabemos que esse é um contexto de grande adoecimento emocional na perspectiva da depressão, ansiedade e outros transtornos. Porque é um momento em que precisamos repensar a nossa conduta. Como estamos nos conduzindo desde séculos passados? Os nossos padrões afetivos, as nossas cognições, a nossa forma de ser e de estar no mundo está sendo colocada em teste. É um momento típico de mudança de paradigma, ou seja, a velha perspectiva egocentrada, em que buscamos de forma essencialmente individualista, pensando apenas em nossos interesses, estarmos no mundo, ela está em crise, tanto na esfera pessoal quanto na esfera coletiva. Estamos entrando, como sabemos, na regeneração. E nessa perspectiva, a regeneração é um estágio do nosso orbe em que as criaturas já terão tomado uma decisão pela fraternidade, pelo amor, pela moralidade exemplificada pelo nosso Mestre Jesus, que é o nosso modelo e guia. Então, assim, o Cristo, ele deixará de ser, nesse processo, ele vai deixando de ser um Cristo retórico, distanciado do nosso coração, da nossa capela interna. E a gente vai precisar, estamos sendo convocados a viver esse Cristo em nós. Ou seja, a modular as nossas experiências interpessoais, as nossas experiências e manifestações como cidadãos no mundo deste orbe, mas alinhadas ao pensamento crístico. Este é um momento de tomada de decisão. Nós ainda não somos seres iluminados. Nós estamos num devir. A doutrina espírita,
ela é prospectiva, ela é progressista, ali como está na Gênesis, né, no capítulo 18 da Gênesis. Nós compreendemos que estamos no vir a ser, trabalhando esses aspectos da nossa internalidade desde prisco tempo, a fim de que nos tornemos pessoas mais iluminadas, mais fraternas, mais amorosas. Esse contexto, porém, a despeito de tanta loucura que estamos vendo, a despeito de tanta expressão de ódio que estamos vendo, a destruição da natureza, as perseguições políticas de todo naipe, ainda a guerra, a hidra da guerra ainda, não é? Neste momento da história da humanidade, não deixa de ser um contexto em que tudo que precisa ser transformado está sendo evidenciado. E por isso não é bom ver. Na perspectiva coletiva, aquilo que precisa ser transformado está posto. O que a doutrina espírita convoca e nos convida e esclarece é que essa transformação emocional, afetiva, ela dá-se-á no coração de cada um de nós. Então, é preciso que a gente também reconheça essa sombra. Daí porque muitos estão adoecendo. Estão, por exemplo, vivenciando um transtorno depressivo. Porque a depressão, se você analisar na perspectiva da psicologia espírita transpessoal, aquela que considera o ser humano como um espírito em processo, num vir a ser, que percebe o ser humano nessa perspectiva evolutiva. Essa psicologia, ela diz, ela ensina, e também a psicologia analítica, a junguiana, também explica que eu só posso transformar aquilo que eu trouxe à evidência em mim. O que estava na sombra emerge. E aí a depressão diz respeito hoje, essa doença, que hoje nos Estados Unidos é a maior incidência do homem. Os Estados Unidos têm hoje o maior número de pessoas com transtorno depressivo do mundo. O Brasil, em segundo lugar, na América Latina. Mas o Brasil está como o país que tem o maior número de pessoas ansiosas no mundo. E se a gente considerar que muitas vezes a ansiedade é todo um contexto de resistência da psique, de luta da psique, não é? A ansiedade é toda uma angústia que anuncia uma depressão vindoura. O Brasil está caminhando para ser um dos maiores, dos países que tem maior número de pessoas com depressão. Mas, de toda sorte, a depressão significa, nessa perspectiva da psicologia transpessoal, um chamado da alma. Quer dizer que tudo aquilo que nós resistimos a iluminar, ou seja, todas as nossas fugas e escapismos, os descaminhos, já não estão funcionando mais. Todas as estratégias utilizadas por nós, desde as existências transatas, não estão funcionando. Não há como mais fugir de nós mesmos. E aí, então, é preciso que a gente comece a pensar. O que é que eu preciso mudar? Que convocação é essa? Que chamado é esse da alma? Jung dizia que a alma precisa de duas coisas. Ela precisa ser escutada e ela precisa de tempo.
Então, esse é um momento em que a gente precisa parar para olhar para dentro de nós. Todos nós que estamos aqui, todos estamos sendo convidados a essa parada, a esse convite à reflexão. No Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 16, nós vamos encontrar o seguinte: eu vos disse tais coisas para terdes paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem. Eu venci o mundo. Então, nós estamos aqui reencarnados para experienciarmos essas tribulações ainda, que nos permitem o exercício da coragem e da percepção do que de fato é importante para nós. Eu venci o mundo, disse Jesus. Quando ele se coloca dentro dessa proposta de quem venceu o mundo, ele está se colocando para nós como uma espécie de farol e de modelo. O que Jesus fez para vencer o mundo? Como vencer o mundo? Não ser um vencedor no mundo, que muitas vezes ser um vencedor no mundo nos leva a uma derrocada moral, porque o que o mundo considera ser uma vitória, muitas vezes é uma grande derrocada moral. Então, este é um momento de grande reflexão. Nós estamos sendo testados na nossa capacidade de amar, de fraternizar, de entender, de perdoar, de persistir com esperança, de trabalhar a alegria em nosso mundo interno, de buscar equilíbrio emocional. E a doutrina espírita, ela nos apresenta todo um manancial que nos possibilita fortalecimento emocional. Então, a gente vai encontrar lá no livro Encontro Marcado, capítulo 3, eu gosto muito desse livro, a trilogia, gosto muito da trilogia. Encontro Marcado, Roteiro, Rumo Certo. Não é? Psicografia do nosso querido Chico, escrito pelo benfeitor espiritual Emmanuel. Então, nós vamos encontrar no capítulo 3 uma lição que se chama Ante as Crises do Mundo. Emmanuel diz o seguinte: costumamos olvidar, esquecer, que o mundo é um mundo e nós somos nós. Vejam o que diz o benfeitor. O mundo é o mundo, mas nós somos nós. Nós estamos no mundo, mas não precisamos pertencer às loucuras do mundo. Jesus estava no mundo, veio ao mundo, esteve entre nós, mas não pertencia ao mundo. Não se deixava contaminar pelas circunstâncias impermanentes do mundo. Entre o passageiro, diz Emmanuel, e o comboio que o transporta, há singulares e inconfundíveis diferenças. Se o veículo ameaça desastre, é possível que o viajante, dentro dele, se converta em ponto de calma, irradiando reequilíbrio. Que palavras fantásticas. Então, como nós podemos fazer para, diante de tantas turbulências, nos mantermos em equilíbrio? Primeiramente, essa consciência extraordinária que Emmanuel traz, que está entre os postulados da doutrina espírita. Somos um espírito. Nós não somos o comboio. Nós somos um passageiro. Nós não somos do mundo. Nós estamos no mundo. Essa consciência que a doutrina espírita nos convoca faz com que a gente já comece a organizar cognitivamente a nossa posição. Se eu me percebo, eu me sei espírito,
Eu sei que tudo que está me circundando, tanto as experiências positivas quanto as experiências negativas, elas todas são marcadas pelo código da impermanência. Tudo passa. Tudo tem um sentido. E eu passo também. Eu estou no processo também. Então, eu sou um ser em travessia. Eu sou um espírito imortal. Essa perspectiva é extremamente revolucionária porque tudo que se me ocorre está ocorrendo no momento, mas poderá mudar. E de forma mais profunda, no Espiritismo nós aprendemos que a dimensão conflituosa, dolorosa da experiência aflitiva, ela vai ser mensurada e proporcionada com a proporção de como nós nos colocamos do nosso lugar, do lugar afetivo, emocional, a partir do qual nós percebemos a circunstância. Vamos explicar melhor isso. Então, nessa lição, um pouquinho mais na frente, nós vamos explicar o que estamos dizendo. Então, nesta lição ainda, que é o capítulo 3 do livro Encontro Marcado, Emmanuel vai dizer assim: assim também no planeta, somos todos capazes de fazer cessar em nós qualquer indução à indisciplina e à desordem. Então, vamos lá refletir essa sentença do benfeitor. Se o mundo está em desordem, se as pessoas se degladiam no universo das opiniões contraditórias, eu posso fazer em mim, porque eu sou o artesão da minha própria paz. Eu posso fazer cessar em mim todo convite externo e interno à indisciplina e à desordem. Cada qual pode assumir as rédeas do comando íntimo da sua capela interna e estabelecer com a própria consciência o encargo de calafetar com a bênção do serviço e da prece, ou seja, de moldar, de iluminar com a bênção do serviço e da prece todas as brechas da alma, de modo a impedir a invasão da sombra no barco de nossos interesses espirituais, preservando-nos contra o mergulho no caos, tanto quanto auxiliando aqueles que renteiam conosco na viagem de evolução e de elevação. Então, vejam, meus irmãos, é claro que, envolvidos que estamos, muitas vezes de forma individual, na nossa experiência particular, na nossa experiência íntima, em nossos lares, no nosso trabalho, muitas vezes inscritos em experiências dolorosas, experiências de dificuldade, e coletivamente, também inscritos em todas essas turbulências da transição. A escolha do nosso comportamento íntimo, do que vai acontecer aqui, é nossa. As rédeas do comando íntimo, como diz Emmanuel, é nossa. Então, no Espiritismo, nós aprendemos que somos um espírito, que estamos num devir, num via-ser. Aprendemos que interexistimos entre o mundo físico e o mundo espiritual. Aprendemos e sabemos que a vida nós a temos sempre, que nós não morremos, que nós temos uma única vida, esta que nunca acaba, porque não existe a morte.
Nós sabemos que somos um espírito imortal, sabemos que estamos em experiência, tudo isso nós aprendemos no Espiritismo. E essas questões, elas não são experienciadas por nós numa perspectiva de fé, elas são experienciadas por nós numa perspectiva da nossa própria sabência, nós sabemos disso, nós sabemos da nossa condição. Isso nos convida a exercer na travessia, porque também nos percebemos como ser em travessia, assim, de forma mais autorresponsável. Nós compreendemos que, se estamos passando por dificuldades, essas dificuldades, elas nos significam e nos levam à percepção, à aprendizagem de vários aspectos que estão na nossa sombra interna, que ainda desconhecemos. Então, a vida é um campo, a vida aqui na Terra é um campo de aprendizagem. Nós sabemos que essas experiências, elas são como uma espécie de, como é que eu posso dizer? De campo a ser semeado. E se encontramos um pedregal em nosso caminho, nós sabemos aqui no Espiritismo que essas pedras foram colocadas por nós mesmos em nosso caminho. Daí o convite é a autorresponsabilidade. O Espiritismo não é uma doutrina para pessoas que ainda insistem em permanecer na postura infantil da dependência emocional. Muito pelo contrário, o convite que é feito à medida em que nós vamos adentrando e conhecendo os postulados iluminados do Espiritismo, nós vamos sendo convocados a soltar as muletas emocionais. Porque aprendemos que somos responsáveis, ou corresponsáveis, seja qual for a experiência. O convite, então, é a essa percepção de ser responsável, e também um convite todos os dias. É por isso que o nosso Pai nos permite estar aqui. O convite é a autonomia. Soltar a muleta, assumir a responsabilidade e seguir Jesus. Queres me seguir? Toma tua cruz e me segue. Porque se comigo, o jugo é leve. O que quer dizer? Queres me seguir? Toma tua cruz e me segue. Toma a tua cruz. Ou seja, desenvolve um processo de autoconhecimento, de autopercepção. Observa quais são os aspectos da tua personalidade que estão te inscrevendo na sina da dor. Como que gira a roda da dor e do sofrimento sempre gira da mesma maneira? É a mesma proporção da nossa resistência em mudar os aspectos da nossa personalidade que ainda estão desviantes da moralidade divina, esta que nos é íncita, essa que está dentro de nós. Deus é em nós. Somos filhos de Deus. Então, isso é revolucionário. Porque eu começo a compreender o que significa, afinal de contas, a cruz. A cruz que trago para as minhas costas aponta para todos esses aspectos da minha personalidade que se desviam do amor, da fraternidade, da ética divina. E por lei de causa e efeito, eu aproximo de mim as experiências que vão me ajudar a realinhar-me perante a ordem divina. Então, assim, as experiências a que estamos sendo convocados hoje, tanto na nossa esfera particular, quanto na esfera coletiva, elas são
é o espelho das nossas sombras. Elas falam de nós. Você quer perceber quais são essas brechas da alma, como diz Emmanuel, que precisam ser iluminadas? Repare quais são as dificuldades que estão sempre aparecendo na sua existência. É porque você é um repetente naquele aspecto. Você ainda não aprendeu. Como não aprendeu, como não fez emergir o aspecto iluminado da experiência, então a experiência ela se repete. Nós podemos mudar de cenário, de personalidade, de nome, mas a experiência vai vir. Numa espécie de neurose espiritual. Freud dizia que a neurose de repetição ela aponta exatamente para aquilo que eu estou negligenciando. Aquilo que eu não dei conta, aquilo que está inconsciente, me domina. Eu vou repetir. Por isso que o Espiritismo é uma doutrina que ela é extremamente psicológica e se manifesta, não é, socialmente, mas é extremamente psicológica, porque o Evangelho é psicológico. Jesus veio à nossa psique, à nossa alma. Ele falou à nossa alma. Ele se pôs homem diante da nossa humanidade como modelo e guia. Ele se permitiu estar entre nós, não para ser adorado, para pertencer a esta ou aquela doutrina religiosa. Até porque nós sabemos que as doutrinas religiosas são para nós, espíritos, escolas que vão nos ajudar a despertar a religiosidade que nos é imanente. Já existe em nós. Fazer emergir essa estrela luminosa que existe em nós em potência. Para isso servem as escolas religiosas e cada criatura está matriculada na escola que tem condições de aprender conforme o seu desenvolvimento moral. Mas o Espiritismo é uma escola religiosa, filosófica, científica para os fortes. Porque você pode não estar percebendo, pode não estar querendo dar conta, mas o convite está sendo feito para você todos os dias aqui. Assuma a sua responsabilidade. Assuma a autoria. Tome as rédeas. Olhe o que Emmanuel diz aqui. É possível que cada um de nós, seja qual for o contexto em que estivermos inseridos, que nós nos percebamos como passageiros e não como um comboio. Eu não preciso agir como todos agem. Eu posso agir conforme a consciência crística, que já começa a fazer sentido dentro de mim. Então, eu posso, a partir da consciência que sou um passageiro, eu posso modificar o meu padrão. Eu não tenho que responder igual a todo mundo. E aí, Emmanuel diz, consciente disso, desse aspecto tão importante, ele vai dizer, faze-te, pois, onde estiveres um ponto assim de tranquilidade e de socorro. O deserto é por vezes imenso. No entanto, bastam algumas fontes isoladas entre si para garantirem a jornada segura através dele. Que imagem linda do benfeitor. O deserto é imenso, imenso. Mas bastam algumas fontes de luz, de água, para matar a nossa sede na travessia. Na ausência do sol, diz o benfeitor,
Uma vela consegue acender milhares de outras, removendo o assédio da escuridão. Então, fica aqui o questionamento. Neste mundo de vias inquietas, onde as trevas estão assanhadas, o que estamos fazendo nós, os espíritas, os cristãos? Acendendo luzes? Pacificando? Ou estamos segurando o cabo de guerra dos conflitos ideológicos, sejam eles quais forem? Estamos fazendo paz, harmonizando, ou estamos querendo ser os vencedores da opinião? Outro dia eu estava lendo a biografia de Jung, um livro que conta a sua história. Não é o livro Memórias, que foi ele mesmo, né? Mas um livro de uma outra autora. E nesse livro tem um trecho de uma carta em que Jung, ao ser questionado sobre o fato da Suíça ter ficado neutra na Segunda Guerra. Isso sempre perguntavam para ele, até porque o contexto sócio-histórico dele foi esse contexto, Primeira Guerra, Segunda Guerra, não é? E essa questão afligia a sociedade do tempo em que ele esteve reencarnado. E ele costuma dizer, ele disse nesse texto, nessa carta, que o povo suíço tinha decidido, enquanto povo, enquanto coletividade, enquanto civilidade, que eles não iriam guerrear com nenhum outro país, não iam fazer guerra. Mas que havia entre eles, dentro, internamente, muitas guerras internas. Então, Jung queria dizer que o povo suíço não era um povo pacífico ainda. Ele queria dizer que muitas vezes a gente não guerreia aqui fora, em aparência, mas a gente guerreia em casa, ou a gente guerreia internamente. E aí, nesse texto, ele avança dizendo que nós só seremos realmente iluminados e avançados, moralmente civilizados, quando ganhar e perder não fizer sentido. Não fizer sentido para nós. Porque enquanto ganhar e perder fizer sentido, nós ainda estamos presos às paixões. Você está certo, você está errado, eu estou certo. Eu tenho razão, você não tem razão. Estaremos no campo dos conflitos ideológicos. É mais ou menos isso que Emmanuel diz. Quando você consegue isolar-se da turba e perceber-se como um ser individual, como uma individualidade, mesmo no mundo, mesmo na experiência, mesmo no processo, você vai adquirir maior equilíbrio emocional. Essas informações, elas são muito importantes. A gente começar a pensar sobre elas. Jesus, ele sempre reconheceu a enorme diversidade de dores no mundo. Mas ele sempre, meus irmãos, nos estimulava a caminhar com resignação. Ele sempre nos estimulou em todas as passagens do Evangelho, nas suas palavras e nos seus silêncios, na sua conduta, a termos coragem, a sermos confiantes na misericórdia do Pai. Porque para nós, na experiência coletiva em que estamos inscritos, e individual, a dor ainda faz um sentido. Não adianta querer fazer a travessia do mundo sem experienciar a dor, porque a dor faz parte, seja ela moral, seja ela física, a dor da perda. A dor faz parte da expedição humana. Ainda tem um sentido para nós. A questão não é a dor. A questão é o sofrimento.
Ainda na esteira dessa reflexão do equilíbrio emocional que esses conhecimentos iluminados da doutrina espírita nos permitem, queremos fazer uma reflexão sobre a dor. Se é inevitável que passemos por experiências dolorosas de perdas, sejam elas quais forem, se é inevitável, isso não quer dizer que a gente precise sofrer. Mas como, Nani, sentir dor e sofrer não é a mesma coisa? Não. Não. Tem tudo a ver com o que Emmanuel está falando nessa lição do capítulo 3 do livro Encontro Marcado. Tem tudo a ver com a posição que você assume, com a postura que você assume. Então, a gente quer falar de assentimento. Assentir. Assentir é diferente de aceitar. Se temos que passar por experiências dolorosas, se essas experiências, em algum momento, elas vão se nos acorrer, a experiência particular, a nossa existência, nós precisamos dizer sim. Assentir. Assentir é um movimento da alma, do espírito. É um sim que se dá com o espírito. Aceitar ainda é um processo do ego. Quando eu digo, eu aceito essa situação aqui, eu ainda estou no ego, eu ainda estou assim, eu aceito, aí vou assumindo aqui o controle, eu ainda estou querendo ter o controle. Mas quando você assente, você se entrega. É uma entrega. É o que no Evangelho nós aprendemos como resignação, que é um consentimento do coração. Por exemplo, nós temos uma paciente, e nós conversamos muito sobre isso, que ela foi diagnosticada há pouco tempo com distrofia muscular. Então, quando ela chegou, logo no começo do trabalho, ela disse, eu aceitei a doença. E nós dissemos, ainda não. Você pode até ter aceitado, mas há uma grande diferença entre aceitar e assentir. E ela não entendeu. Não entendeu naquele momento. Porque naquele momento, quando ela chegou, ela trazia um grande sofrimento, uma grande carga aflitiva, com as limitações dos movimentos, e como as pessoas iam vê-la, enxergá-la como deficiente física. Então, ela tinha aceitado, porque ela buscou tratamento, porque ela já estava fazendo vários movimentos de terapia, ela estava lendo sobre tudo, mas ela não tinha sentido ainda, porque ela estava em sofrimento. Quando a gente não dá o sim à vida, como ela se apresenta, a gente sofre. É o que estava acontecendo. Esta moça, ela estava sofrendo com coisas que ainda não estavam nem acontecendo. Ela já estava trazendo para cá. E aí perguntamos a ela, nesse momento, o que é que você pode fazer? O que é que você está fazendo? Ah, eu posso fazer isso, fazer aquilo. Você está fazendo? Não, por quê? Porque eu estou com pena de mim. Ela estava em sofrimento. Então, ser diagnosticada com uma doença progressiva, como a distrofia muscular, é uma dor. E vários momentos ela vai sentir dor. Mas se ela vai sofrer, o sofrimento
vai depender se ela vai dizer sim a essa experiência, ou se ela vai consentir com o coração, se ela vai se resignar. Se ela conseguir se resignar, ela vai conseguir ter equilíbrio emocional para fazer essa travessia. Então, o sofrimento, muitas vezes, revela um espírito que não está assentindo ao convite da vida, que não está aceitando com o coração, está aceitando com o ego. O sofrimento traz várias ruminações e cognições disfuncionais. Para exemplificar o que eu estou dizendo, vamos usar ainda esse exemplo. No processo, essa moça, essa jovem, ela foi se conectando com sua experiência e ela foi entendendo e ela já progrediu bastante. Ela gosta muito de dançar, muito. E o grande sofrimento é que ela ficava conjecturando que ela não poderia dançar mais. Principalmente samba, que ela gosta muito de samba. Gosta muito de samba. E aí ela me chega dizendo que soube de um show de um artista de samba aqui na nossa cidade, que seria aberto ao público e que ela foi. Ela convenceu a família aí. Ela foi com o andador dela e ela começou a atravessar a multidão. E as pessoas foram abrindo o caminho e ela disse, eu estou descobrindo que existem algumas vantagens. Quando alguém tocou o seu ombro e disse, olha ali na frente, está vendo lá aquelas pessoas, tem um lugar reservado para as pessoas com deficiência física. E ela me contou, sorrindo, que ela disse, nossa, que legal. E ela foi para lá com a mãe dela. E sentou naquela cadeira, a mãe dela também, sambou com um rapaz com síndrome de Down, soltou um beijo para o cantor, o cantor soltou para ela, e ela dançou. E depois que ela contou muito feliz a experiência, eu perguntei para ela, você notou? Você está percebendo? O que há de mais lindo nisso tudo? Não. Você ficou feliz por poder estar no lugar dos deficientes. Você começou a sentir. Faz sentido? Então, há uma diferença entre dor e sofrimento. Ela sentiu dor sambando, sim, porque faz parte do quadro da doença. Sentiu. Mas a gente pode dizer que ela estava sofrendo cantando o samba que ela ama? Não. Ela estaria sofrendo se, ao chegar em casa, ao chegar lá no show, ela visse a multidão e dissesse, coitada de mim, estou aqui com esse andador, não posso sambar como eu sambava. Então, percebe que o sofrimento ele diz respeito às cognições, às ruminações, ligada a essa falta de resignação. Então, para concluir, o equilíbrio, essa etapa, que eu já vi aí a perguntinha, se era possível começar com as perguntas, a vida nos colocará, todos nós, na experiência da dor, também na experiência da alegria. Nós precisamos dizer sim para a vida, aos processos da vida, mas se vamos sorrir ou se vamos ficar felizes ou se vamos sofrer, vai depender da percepção que nós temos de nós mesmos, da experiência, e a doutrina espírita ela nos possibilita várias compreensões profundas que ajudam a fazer essa forração psíquica, emocional,
e ajuda-nos a sermos felizes, a dizer sim para a vida, a entender que tudo passa, que tudo é marcado pelo código da impermanência e que tudo diz respeito à forma como a gente se coloca no mundo, não é? Então é isso. Muita paz. Excelente, Nani, obrigada, viu? A Norma tem perguntinhas, por favor, Norma. Nani, a primeira aí, então está correto dizer que a dor é necessária, mas o sofrimento é opcional? Sim. A dor, há momentos que a gente vai sentir dor, sabe, Norma? E que a gente, veja bem, é preciso esclarecer que, ao sentir dor, a gente precisa, faz parte do assentimento, a gente sentir a dor também. Busca terapias, busca medicamentos, busca o que seja para diminuir a dor, é justo, a gente deve fazer isso. Mas há momentos que a gente precisa viver a experiência. Porque é como se fosse uma linguagem. Ajuda a fazer uma espécie de lapidação interna. Então, se a experiência dolorosa ela chega, às vezes não, quase sempre a gente não pode terceirizar, dizer, ó, sente aí por mim, porque ela faz parte da nosso construto, das nossas questões. Agora, se eu vou me sentir um coitado, se eu vou me sentir um abandonado, isso tudo faz parte do sofrimento. O sofrimento diz respeito às cognições, às ruminações que eu faço diante da experiência. Dor é experiência, né? Sofrimento diz respeito à conduta, à postura que eu assumo, não é? Quando eu faço o assentimento, eu digo sim para a experiência, esse sim, ele abre espaço na alma. Abre espaço, ventila a alma. E aí eu consigo ver formas, inclusive, de diminuir a dor. Eu consigo fazer escolhas. Essa paciente minha, por exemplo, ela já está em busca de uma cadeira de rodas. Uma cadeira de rodas portátil, que ela já pesquisou e ela vai usar, porque ela quer ser feliz, mesmo passando pelo que ela está passando. Então, ela está com abertura. Já a postura de não aceitar, quando você não aceita, quando você não dá o assentimento, não é? Você entra no sofrimento. E aí você fica parado, você estaciona, você não vê caminhos, você se sente um coitado, entende? Sim. Ótimo, Nani, obrigada. Bom, nós temos aqui uma pergunta. A história nos ensina centenas de ciclos caóticos para a transformação da humanidade. O mundo de hoje é melhor do que o mundo de ontem, devido à nossa constante evolução intelectual como espíritos. Mas como podemos trabalhar o balanço entre reforma íntima, balanço espiritual e ações necessárias de um cidadão responsável? Primeiramente, é importante a gente saber que nossa grande responsabilidade aqui na Terra, primeiramente, é com nós mesmos. A gente precisa... Esse é o grande projeto. A gente precisa dar conta da nossa, como você diz, reforma íntima, da nossa iluminação. Nesse processo está o outro, que compartilha a existência conosco, em nosso lar, em nossa vida, e a sociedade em que estamos inseridos, o contexto coletivo. Muito cuidado para não se perder do propósito pessoal de iluminação, se tornar uma pessoa pacífica, amorosa e fraterna,
buscando as paixões das revoluções imediatas do mundo. A gente não pode se iludir mais. O mundo vai mudar a partir do momento, nós aprendemos isso na doutrina espírita, em que a qualidade moral dos espíritos que habitam o orbe terra muda. Então, a nossa grande cooperação para o planeta Terra, nós como habitantes desse orbe, ainda nesse orbe, é procurarmos sermos seres ecologicamente fraternos, amorosos, pacíficos, um ponto de luz. A partir daí, nós vamos contaminar, reverberar os outros, aqueles que convivem com a gente. A gente falou ecológico porque toda mente, todo psiquismo que se ilumina, reverbera. Reverbera luz, amor e fraternidade. Assim como aquele que dissemina o ódio, o armistício, a malquerência, o preconceito, contamina a psicosfera. E por isso é uma criatura que polui e pesa a economia e a ecologia da experiência planetária. Então, a grande tarefa, primeiro, é essa reforma, é esse trabalho interno, essa tapeçaria interna. E no Viracei, no próprio processo de iluminação interna, você vai se iluminando e você vai mudando o mundo. Vai mudando sua casa, vai acolhendo um aqui, vai cuidando, sendo o enfermeiro daquele lar, vai escutando amorosamente aquele outro, vai plantando uma árvore, e assim cada um vamos construindo esse mundo de paz. Tem uma outra pergunta aqui, Nânia. No livro Roteiro, Emmanuel escreve: encarnados e desencarnados povoam o planeta na condição de habitantes de um imenso palácio de vários andares, em posições diversas, produzindo pensamentos múltiplos que se combinam, que se repelem ou que se neutralizam. Você pode comentar sobre esses 3 verbos? Combinar, repelir e neutralizar? Sim. Então, os habitantes do planeta, do nosso planeta, estamos em níveis, em estágios de evolução diferentes, não é? Então, conforme o nosso padrão moral, a qualidade dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos, nós vamos estar inscritos em faixas, nosso psiquismo estará circulando em faixas vibratórias. Porque, como disse Sueli Caldas Schubert, ela tem um livro em que ela explica que a nossa mente é uma espécie de aparelho radiofônico que emite ondas mentais e capta ondas mentais. Então, nós estaremos em sintonia planetariamente com encarnados e desencarnados que pensam, sentem, que cultivam os mesmos gostos, as mesmas sensações, os mesmos padrões emocionais, cognitivos que os nossos. Cada criatura está no seu processo, no seu estágio. Então, os habitantes do planeta Terra, eles são diferentes do ponto de vista moral evolutivo. Existem seres que já se iluminaram mais, outros intermediários, outros atrasados, outros bastante atrasados. Nós que trabalhamos nas reuniões mediúnicas de desobsessão, nós entramos em contato, temos a oportunidade de entrar em contato com espíritos que muitas vezes se apresentam animalizados. Tamanha a primitividade do seu campo emocional, dos seus pensamentos, das suas emoções, presos às paixões, aos seus equívocos. E é na mesma psicosfera do orbe Terra que nós temos nesse momento, como disse Divaldo, um espírito como Francisco de Assis, que está na psicosfera do orbe,
Então, as faixas em que habitam os seres aqui na Terra, essas faixas, elas são correspondentes ao avanço moral de cada um. Então, aquilo que você pensa e cultiva no seu mundo interno, na capela da sua alma, reverbera-se em pensamentos. Os seus pensamentos vão emitir ondas, raios. Esses raios serão captados por outros espíritos, encarnados e desencarnados, que pensam como você. Percebe? Aí eu pergunto, só para refletir. Quais são as ondas que você está emitindo? Tem consciência disso? Quem são suas companhias espirituais? Não sei se eu expliquei bem. Realmente, nessas ondas podem ser longas, médias ou curtas, né? As longas são aquelas que nós temos vibrações, pensamentos de raiva, ódio, mágoa, né? Então, é bem isso mesmo. Muito obrigado pelos questionamentos aí. Nani, você diria que o espírito e suas vivências dizem muito para o sofrimento atual das emoções desequilibradas? Sim, com certeza. Sim, nós estaremos inscritos no palco, não é? Nós pisaremos no palco da nossa incúria ou da nossa bondade, do nosso amor, da nossa fraternidade. Nós caminharemos por entre flores, perfumes e nasceres de sol iluminado e dias iluminados. A brisa fresca soprará em nossos rostos. Ou nós estaremos presos nas inquietações, nas tormentas, nas sombras, conforme as nossas escolhas, as nossas posturas. Somos nós os artesãos. Esse aspecto é que não é muito popular no Espiritismo. Porque as criaturas, elas, nós, né, nós somos muito infantis, nós queremos colocar a responsabilidade no outro. Mas o Espiritismo faz, não, meu amigo, é você mesmo. Enquanto você não mudar, não adianta. Você diria que somos apegados ao nosso ego, às ideias criadas pela nossa mente, conceitos baseados em crenças, medos e anseios, geralmente uma imagem bastante distorcida do que seria o nosso eu, se eu maiúsculo, uma imagem muito cristalizada e difícil de ser dissipada? Sim, sim. Isso se manifesta porque nós estamos desconectados, exatamente como você está dizendo. Quem fez essa pergunta? Foi mandado aqui no privado, não deu nome. Sim. Porque estamos desconectados da nossa essência, de quem somos. Lá na porta do oráculo de Delfos, estava escrito: queres ser feliz, conhece-te a ti mesmo. Por que Jesus também traz essa proposição? Por quê? Porque quando a gente se conhece, e aí a gente vai trazer Jung novamente, Jung traz o arquétipo da sombra. Na sombra está o pior de nós, mas também está o melhor de nós. Eu não posso dar conta do melhor de mim sem fazer a travessia pelo meu Hades, pelo inferno do que há de pior. Eu preciso dar conta, eu preciso tomar consciência. Então, eu preciso me conhecer. Aquilo que eu não conheço, que eu não aceito, que eu nego, vai se manifestar. A sombra, ela vai se manifestar. Só que ela vai se manifestar de forma inconsciente. E eu estarei sendo levado pela inconsciência. Então, o autoconhecimento é a chave, Norma e meus irmãos. Eu preciso perceber que, afinal de contas,
A emoção da inveja, ela me atravessa. Como que eu posso iluminar algo que eu não aceito? Algo que eu não quero ver em mim? Eu só vou poder trabalhar esta sombra da inveja se eu acolher compassivamente essa emoção, essa emoção que está me atravessando, sabe? Os que eu estou sentindo é inveja. E perguntar, como Jung dizia, o que é que isso fala? Deixar que a alma fale. O que é que a inveja está falando de mim? Para onde ela leva? Aí entra na sombra. Mas esse aspecto sombrio, inveja, eu não quero, porque eu sou espírita, eu sou cristão, então como é que eu vou ser invejoso, né? Não? Como é que eu vou ser invejoso? Mas a inveja está lá me atravessando. Eu posso negar, mas ela está lá. E ela vai se manifestar no meu comportamento, na forma como eu vou me relacionar. Então, o autoconhecimento é isso, é atravessar esses aspectos. O orgulho, o egoísmo. Por quê? Por que eu estou sendo egoísta? Isso aqui, isso está me incomodando tanto. Por que o que é isso aqui? Isso é egoísmo. Ah, mas eu não sou egoísta. Mas isso aqui é egoísmo. Mas esse egoísmo está falando de quê? Vai lá, vai conhecendo. Fazendo essa travessia, você vai encontrar o melhor de você. Porque para além da sombra está a potência divina que está dentro de nós. E aí a gente vai trabalhando também, encontrando a bondade em nós, o amor em nós, a generosidade em nós, as nossas forças de caráter. Faz sentido? Sim, tranquilo. Nós vamos pedir a todos que façam a leitura desse texto aqui, que a Vanessa colocou. Nós não vamos ler porque, pelo adiantado da hora, está bastante longo. Vamos, então, para a última pergunta, Nani. Algumas pessoas bloqueiam o sofrimento para tentar esquecer da sua origem. Elas acreditam que a repressão as ajudará a encontrar a felicidade novamente. Não se dar permissão para sentir emoções e sentimentos pode ocasionar uma crise existencial? Pode, porque não adianta, não é? Vai aparecer. Então, pode aparecer uma manifestação psicossomática, dores cronificadas no corpo, não é? Dores difíceis de ser diagnosticadas. A fibromialgia, por exemplo, é um transtorno, nessa perspectiva da psicossomática, não é? É um transtorno, é uma doença que fala de uma alma que se sente presa, aprisionada, que não fez o que devia fazer, que não conseguiu se conectar consigo mesmo, que viveu uma vida distante de si mesma, reprimida. Mas a pessoa não entra em contato com esses aspectos, nega, não aceita, não ilumina. O corpo vai adoecer, entende? E outros sofrimentos que aparecem, convocando a reconhecer essas questões que precisam ser enfrentadas, não é? Então, assim, não adianta fugir. Porque eu posso passar essa existência, mas na outra o processo vai vir, e a roda vai girar, e a gente vai estar sempre na mesma lição. Feito aquele ratinho das experiências, não é? A doutrina espírita, a partir dos ensinamentos iluminados, trazidos pelo Senhor Allan Kardec, nos convida a essa abertura. A gente percebe que, sim, eu posso estabelecer essa mudança. Eu posso passar por um processo de dor de forma elegante. Eu posso construir de forma diferente. Eu posso me conectar com a minha essência. Ok. A do Rafa nós já respondemos, né, a primeira. Então, eu Sim. acho que está tudo certo já. Obrigada, Nani, foi ótimo.